Olá, meus amigos e amigas, muito boa noite. Nós vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante, bastante atual no nosso país e em outros países. Nós vamos receber daqui a pouquinho o professor Silvio Gabriel Serrano Nunes, que é advogado, filósofo, que vai discutir com a gente por que é importante a tolerância religiosa entre nós, por que o Estado laico é importante. Sérgio, boa noite. Nenê, boa noite. Doutora Cidinha, boa noite. Leda, boa noite. Ada, boa noite. Fê, boa noite. Doutor Henri Dina, meu médico, boa noite. Grande querido amigo Roberto Ramos. Olá, Marise, boa noite. Patrícia. E a Bahia, tá bem, Patrícia? Mônica. Estamos esperando, então, Vânia, boa noite. Estamos esperando o doutor Silvio Gabriel Serrano Nunes, que é advogado, filósofo. Tereza falando de longe. Vamos discutir com ele hoje tolerância religiosa e Estado laico. Carla, boa noite. Carlinha, tudo bem? Vera, boa noite. Carol. Opa, Silvio chegou. Silvio, você está deitadão. Ou eu estou deitado ou você está deitado? Sou eu, peraí. Com as tecnologias, dependendo da ferramenta, a gente tem que deixar de uma posição na outra. Tá bom assim? Tá, para mim tá perfeito. Tá perfeito. Professor, doutor, mas vou te chamar de você, tá bom? Lógico, claro. Imagina. Porque com essas nossas conversas, olha, Carla, Silvio foi meu professor. Carla, muito obrigado por estar aí hoje. Embora você seja professor, doutor, e eu esteja vendo aqui vários títulos, eu vou me permitir chamar você de você. Lógico, imagina. O professor Silvio Gabriel Serrano Nunes é mestre e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Eu fui dar uma olhada na sua dissertação e no seu doutorado, que discute secularização, constitucionalismo, reforma protestante. Você fez um estágio na Université Paris 1, né, na Sorbonne. Você é professor universitário. Então, eu estou falando brevemente apenas de alguns dos seus títulos, Silvio. Muito obrigado por você ter vindo. E, olha, eu acho que você virá muitas vezes, porque esses nossos bate-papos aí, já chegamos na Revolução Espanhola, já chegamos a um monte de coisa boa que a gente pode tratar aqui, não é? Sim. Bom, Silvio, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, contasse para as pessoas, essa sua trajetória muito rica. Quer dizer, você sai do direito para a filosofia. Conta um pouquinho como é que é a tua trajetória. Bom, primeiro, boa noite, né? Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu sou um grande fã também, eu estou lendo História da Melancolia, Judeus e Gregos também, está uma leitura muito assim, fascinante e também muito luminosa para um tema que é muito, digamos assim, não digo que é sombrio, mas enfim, mas é uma leitura luminosa, estou adorando, né, o livro e também de acesso a nós, que somos leigos e tal. Eu estou achando fantástica a sua produção também, agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu tenho acompanhado também toda a programação, todo esse acervo, essa biblioteca virtual, essa videoteca, né, do seu canal também, tão rica, com grandes personalidades. Aqui é uma imensa honra, mas também uma grande responsabilidade estar aqui hoje, enfim, e uma gratidão imensa aí, eu gostaria de registrar. Silvio, grandes nomes nos quais você se inclui, né?
Ah, imagina, que isso. Enfim, é uma responsável para minimamente não fazer feio perto, né, de entrevistas e perto de, enfim, programas tão maravilhosos aí. Imagina. E, além de agradecer esse convite, essa oportunidade de aprender e dialogar aqui com vocês, um pouco da minha trajetória, né? Na verdade, assim, tive uma formação católica, né? Estudei em um colégio agostiniano e eram padres extremamente tolerantes. Eu tenho, acho que, esse legado, esse registro. A minha primeira formação foi em Direito, na PUC, e lá eu sempre tive uma afinidade ao direito constitucional, né? E era um tempo também que eu também eu gostava muito de teatro, enfim, que São Paulo, né? Eu nasci no interior, estudava na capital, e o teatro também ocupou também no momento, acho que muito, bom, enfim, posso chamar você também de você, Claro, enfim, poxa. que é um helenista também, além de um médico e tudo mais, sabe que essa função do teatro tinha até uma lógica terapêutica, né? É. Eu acho que em tempos também muito difíceis, tal, ali, da juventude e tal, eu ia muito ao teatro. E eu sentia vontade, assim, de fazer uma outra formação. E eu fiquei um pouco na dúvida o que fazer e tal. E é claro que essas opções, nesse momento, também são muito necessariamente precárias no sentido que nós não sabemos, né, para onde nós vamos, né? Eu acabei optando por filosofia, porque tinha estética e tinha também a filosofia política, que dialogava com o direito constitucional. É, Durante esse período, né, a minha orientadora, ela me propõe de eu fazer uma iniciação científica, que é a professora Maria das Graças de Souza, que é uma grande especialista em Voltaire. Ela tem, enfim, trabalhos maravilhosos também sobre essa questão da tolerância, tratado da tolerância. Ela é uma tradutora também de Voltaire, mas ela achava que eu deveria ler esses autores protestantes que deram uma grande importância, né, ao direito constitucional, ao constitucionalismo, que são autores também muito negligenciados no Brasil, né, essa literatura, e muitos deles eu estou traduzindo, inclusive esses que eu estudei durante meu doutorado. Ali é uma grande série de conflitos religiosos, né? Um momento e são conflitos religiosos que constituem verdadeiramente, são guerras civis, e são guerras civis que a Europa sofre, que elas são conexas entre elas, elas têm também uma dimensão internacional ali, nesse século XVI, essas disputas entre a reforma protestante e a contra-reforma católica. Eu acho também outros motivos também acabavam levando a eu estudar, enfim. Eu me interessei muito por essa. Aí eu fiz iniciação, eu tinha feito iniciação científica em Direito Constitucional na PUC, né, na minha graduação, em Filosofia e em Direito, e depois eu fiz iniciação científica, mestrado e doutorado, com parte no estágio na Sorbonne, que eu tive acesso a fontes primárias lá, que nós não temos no Brasil, sobre esses autores protestantes que fazem uma transição de um chamado constitucionalismo medieval para um constitucionalismo moderno. E uma lição que também é muito interessante, que como esses autores, ao dialogar uma perspectiva de uma tolerância religiosa sobre uma dimensão jurídica, como uma requisição, uma vindicação de direitos, isso passava também por uma noção de quase uma ideia contratual que lembrava aquilo que posteriormente seria chamado, sem maiores polêmicas, de Constituição, que são justamente esses éditos, né, de tolerância que os protestantes vão conseguindo. Há outros arranjos também, só que lembrando que tolerância, muito complicado essa expressão, porque se nós lemos os, né, ainda seriam documentos que mostram uma intolerância, uma série de restrições para essa liberdade de culto. Não são documentos que servem para o nosso contexto civilizatório, né? Até nos escandalizaria chamar aquilo de tolerância, mas são chamados éditos de tolerância, que são sempre com idas e vindas, né? Há conquistas e retrocessos, que na verdade são a marcha propriamente, se pensar, de direitos que se conquistam, né? Então foi um pouco. Você me permite a mim, algumas Claro, pessoas que obviamente não têm o teu conhecimento, começar um pouquinho atrás, começar a tentar entender um pouco atrás, né? claro. O meu velho pai, que hoje está no Olimpo, dizia que Laos quer dizer povo e laicos quer dizer popular, né? Quando a gente fala Estado laico ou laicidade, o que quer dizer? É o título da nossa conversa. O que é um Estado laico?
um Estado laico, ele necessariamente ele tem que ter uma preocupação de o quê? Dele não haver uma promiscuidade. A palavra é um pouco forte, mas eu acho que é uma palavra que ela bem explica isso, de que o poder público ele seja acionado, manipulado, ou que permita o subsídio, o proselitismo, a hegemonia de uma religião, impedindo também a liberdade das outras. E também há uma questão que mais e mais contemporânea aparece, é a faculdade, a liberdade das pessoas também terem chamadas convicções filosóficas da não crença. Enfim, o ateísmo, serem agnósticas, isso também tem que estar dentro de uma pauta de um Estado laico. Né? E que justamente esse Estado laico que vai permitir uma pacificação da sociedade, no sentido que os mais diversos segmentos possam, enfim, aflorar sem ter a possibilidade de uma perseguição. E essa perseguição pode ser das mais variadas formas. Você simplesmente sendo indiferente a atentados, a violências, a preconceitos em relação à minoria, você taxar, né, essa própria ideia que é já muito polêmica, mas as igrejas não pagam tributação. Isso tem uma razão histórica para isso. Se há um desvio de finalidade da nobreza desse instituto, isso é uma outra realidade. Mas a verdade é que se sabe que uma forma de você perseguir religiosamente é você taxar excessivamente um segmento, para que esse segmento não consiga ter o seu local de culto, para que esse segmento não consiga, enfim, desenvolver suas atividades religiosas. Né? Existem estados também, a gente vai chegar lá, que são estados confessionais e estados teocráticos. Até onde eu li, porque para fazer frente a você, eu precisei ler de tudo. Você me mandou muita coisa para ler. A Inglaterra, ou Reino Unido, é um estado confessional, não é? A religião anglicana é a oficial. Isso quer dizer, não é um estado laico, mas existe a liberdade de culto de qualquer outra religião. É isso? Perfeito. E o que é o estado teocrático? Enfim, o Estado teocrático ele possui uma afinidade maior em relação que propriamente ditames religiosos de livros sagrados também determinam a pauta do poder público em relação à legislação, em relação a manifestações, leis, decretos e manifestações do poder público. O caso da Inglaterra é um caso muito interessante, muito importante ele ser trazido, porque a gente tem que é uma obrigação da Rainha Elizabeth também ser chefe da Igreja Anglicana. É importante se salientar que a Rainha Elizabeth, nesse longo reinado que ela teve, ela faz reformas, né, dentro da estrutura da Igreja Anglicana, que vai conferir ao arcebispo da Cantuária, ou Canterbury, né, que seria a máxima autoridade, a máxima abaixo dela, né, enfim, a autoridade da Igreja Anglicana, maiores faculdades, maiores prerrogativas, né? Ela também tem essa preocupação. Ele é um Estado, enfim, que tem essa característica, mas tem a permissão de todos esses credos e todos esses cultos. E é importante também que a Inglaterra ela tem, e também é um dos motivos mais profundos e mais complexos sobre a questão do Brexit, ela tem uma identidade muito grande com a Commonwealth. E a Commonwealth envolve também estados mais diversas culturas, mais diversas. É uma tentativa de talvez conciliar esse passado colonial brutal, passado colonial, enfim, abominável, com certos diálogos, enfim, né, com essas comunidades. E também a gente vai em Londres, nós vemos várias pessoas com vestimentas de outras fés não cristãs, nós vemos templos de outras fés. O próprio prefeito de Londres, salvo engano, ele enfim, de uma outra religião. Acho que é muçulmano, não é? Muçulmano, exatamente. E lembrando que de Israel, né, um grande primeiro-ministro inglês, ele se converte ao anglicanismo, era judeu, para poder, enfim, assumir esse cargo. Então, a Inglaterra tem esse perfil que é muito interessante, e também nós não podemos esquecer que há uma perspectiva na Inglaterra de que o rei ou a rainha ele é um fator de garantia de liberdade dos ingleses a partir da Revolução Gloriosa. Existe um pouco essa perspectiva que some também uma opressão da ditadura de Cromwell. Diferente da França.
A França ela tem uma perspectiva que tudo é aclamado em nome da República. E a República ela nasce numa perspectiva fortemente laica. Tem também essa, enfim. Então, nós estamos falando do Estado laico, do Estado confessional. O Estado teocrático é o Irã, por exemplo, onde o Ayatollah é chefe de Estado, ou o Vaticano, onde o chefe de Estado é o Papa, é isso? Sim, e são estados que a própria estrutura normativa, as suas próprias constituições, deixam muito claro essa questão que, mais do que uma religião oficial, existe a cortes religiosas, né, em muitos desses estados teocráticos, que julgam crimes, algo que seria muito, enfim, fora de um contexto de um estado lá. O mesmo estado confessional, ele tende enfim, a não fazer essa junção de funções, né? Estão chegando algumas perguntas que eu vou lhe fazer daqui a pouquinho. Claro. Qual é a diferença entre laicismo e secularização ou secularismo? Para alguns especialistas, há uma ideia de uma secularização, ela estaria associada a uma ideia de um movimento de você transformar, né, de uma realidade, uma forte identidade religiosa, e o Estado laico ele já envolve como se fosse, já na sua origem, um aspecto desse não envolvimento entre religião e Estado. Então, se fala também, por exemplo, uma secularização de uma universidade. Se fala também um pouco desse movimento. Por exemplo, a Universidade de Genebra, ela começa com uma academia givensis, que até o seu primeiro reitor é Theodore de Bèze, né, um autor que eu estudo no doutorado também, que é o sucessor de Calvino em Genebra, e ela fala abertamente, nós nos orgulhamos de um passado histórico, dessa importância que teve a Academia de Genebra, mas há um processo de secularização. Eles têm uma faculdade de teologia, que talvez funcionaria mais do que eles chamamos hoje de ciências da religião. Mas, enfim, é um pouco essa ideia desse movimento de você sair dessa perspectiva, ora religiosa, para um espaço, enfim, mais laico, né? Mas seria um pouco essa ideia desse movimento, digamos assim. E o Estado laico, ela já funda, ela já nasce sobre sobre esse signo desse não controle, né, entre um poder religioso, uma estrutura religiosa, aquela atividade fim daquela instituição. Estou vendo aí a nossa querida professora Alexandrina Meleiro. Eu lhe mandei algumas perguntas Sim, eu estou com elas aqui. Da Kelly vai falar daqui a pouco. Agora, o nosso colega, o Dr. Lúcio, ele já adianta algo que eu ia te perguntar. Quer dizer, nós estamos num Estado laico. É correto você ter crucifixo em instituição pública? É correto um deputado, por exemplo, no impeachment da Dilma, o cara vai lá e diz em nome do evangelho, em nome não sei o que, eu vou votar. E o Lúcio pergunta, está certo no calendário oficial de um país ter feriado religioso? Enfim, vamos entender isso daí. Eu acho que é uma questão... e aqui eu estou falando de um lugar muito privilegiado. Como eu disse, de uma formação católica. E no Brasil, os feriados, né, coincidem com o calendário de festividades católicas. Eu acho isso aí algo extremamente complicado, porque isso envolve também a questão até de serviços públicos, né? E você, um feriado, que a gente sabe que o serviço público ou ele não é fornecido, ou ele é pelo menos ao menos reduzido, algo desse sentido, em um feriado. E não, muitas vezes não são feriados nem cristãos, são feriados católicos, romanos, enfim. Isso também é uma questão que tem que ser pensado. E repito, eu sou católico, romano, tal, enfim. Isso é uma questão que eu acho extremamente sensível. A questão do crucifixo, a gente teve essa cisão entre a monarquia, no período que, né, vivemos o Brasil Império para o Brasil República. E é muito... e nesse momento ali, né, os positivistas, inclusive os militares, tinham toda essa preocupação de um golpe, enfim, né, a queda da monarquia, e eles tinham... que tendemos, assim, os golpes que nós gostamos de chamar de golpes, e também outros segmentos têm afinidade, também foi golpe, enfim, ali. Eles tinham essa preocupação de dar essa marca de uma fazer esse processo de secularização e deixar o Estado laico.
Não os preocupavam muito entre os debates essa questão, porque o imperador era praticamente, como disse Vitor Hugo, um descendente de Marco Aurélio, imperador filósofo. Nosso imperador, Dom Pedro II, ele era extremamente intelectualizado, culto e dialogava com as religiões. Mas a princesa Isabel era extremamente devota. E aqui eu também não retiro essa questão do quanto mulheres sofrem preconceitos, né? E ela acaba sendo muito ali um pouco desqualificada entre os militares, nesse sentido que ela poderia e como eu disse, marca de misoginia também, porque mulheres são sempre se acham, entre aspas, um defeito para que não assumam o poder político. Na nossa história, Dona Maria, conhecida como a louca. Isso a gente vai falar depois, porque eu acho que Estado laico tem a ver com feminismo, tem a ver com ciência, tem a ver com pesquisa, né? Mas segue no teu raciocínio. Sim, sim. Antes que eu me perca. A proclamada República, já no decreto de 7 de janeiro de 1890, esse decreto, porque antes da Constituição havia esses decretos orgânicos para um tanto quanto estruturar o novo regime nascente. Se tem essa preocupação de dar essa marca de não haver subvenção, não haver essa relação entre o Estado e a Igreja. Mas ele é um decreto extremamente genérico, que não resolve muito a situação, até por uma cultura dessa relação. O Brasil tinha um padroado, tinha uma série de instituições nesse sentido. Chega-se essa questão do crucifixo, né? Há um caso muito interessante, que está no Arquivo Nacional, um artigo que é sobre essa questão crucifixo no júri, né? Que foi publicado no Arquivo Nacional, que é um pastor, né? Que ele é convocado para servir o júri, e ele fala que não vai porque há um ídolo, há um crucifixo ali em cima da cabeça do juiz. E todo o poder público tem em todas as esferas da federação. A Sala do Presidente da República, o Congresso Nacional, o STF, por simetria federativa, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o gabinete do governador e também do prefeito, né? Todos nós vemos esses símbolos, enfim. Qual foi a solução que foi dada? Se pensava também desse choque cultural, que seria remover esse objeto religioso, né? Lembrando que também a igreja era responsável por questões de atos civis. Batismo, que era praticamente se confundia com certidão de nascimento. O óbito das pessoas também era controlado pela igreja, porque a igreja controlava os cemitérios, essa atestação da questão do óbito. O casamento, lembrando que o próprio Antônio Conselheiro, das suas grandes exortações contra a República, era pela fornicação. Essas pessoas convivem juntos em pecado porque não casam mais na igreja, tem um casamento civil. Então, tem toda essa questão. Qual foi a solução dada? Se tentou fazer um discurso de você não tornar aquele objeto sacro. Então, Cristo era uma prova, alguém que morreu sem pecado, de uma forma brutal. Então, ficaria assim, um recado aos homens públicos, e aqui é homens, porque mulheres não tinham acesso ao poder, mulheres nem votavam ainda nesse período, né? Então não é errado usar essa expressão homens, a lembrarem desse erro que o poder público cometeu. Era mais ou menos uma ideia, como você vai claro, não nos convence, mas só para evitar esse constrangimento. Isso está laico, mas vai ficar o símbolo. Mais ou menos como, né, numa corte você vê o símbolo da deusa da justiça, né? Ninguém fez culto àquele símbolo, mas é uma lembrança da justiça, da equidade, da balança. Então, Cristo seria isso. Cristo seria essa lembrança. Uma desculpa muito, digamos... desculpa, muito esparrapada. E eu acho que até muito também é desrespeitosa, né, a quem é religioso, porque você destitui tudo o símbolo que aquilo tem, né? Enfim, muito, muito complicada essa desculpa, mas foi uma desculpa que foi dada para tentar se explicar. Isso ficou, né, até hoje. Feriado Nossa Senhora Aparecida também, eu acho que é uma questão que, enfim, que, né, tem as suas complexidades, tem as suas questões, e são questões que a sociedade, eu acho, que tem que discutir. Algumas soluções para justificar por exemplo, que Nossa Senhora Aparecida talvez seja algo que pertence à cultura brasileira. Enfim, talvez alguma justificativa nesse sentido, e também a preservação de aspectos culturais é um bem protegido pela Constituição. Mas também é muito complicado esse raciocínio. Estou fazendo um pouco o papel do advogado do diabo, não sei, tentando assim fazer um exercício aqui no sentido. Mas realmente são questões muito complicadas, né, para um Estado. Então, porque você pode pensar em fazer feriado numa festa de Iemanjá ou de qualquer outro
né, de qualquer outra comemoração de uma outra religião. Como é que ficou na França? Na França, os caras resolveram que iam tirar todos os crucifixos das escolas, etc. Só que aí também pediam para as meninas muçulmanas que não podiam mais ir com véu na escola, não é? E nas repartições públicas. Como é que isso se deu? E são, assim, algumas soluções, né? Eu também não sou um profundo conhecedor dessa questão em relação à França, mas o que se estava é talvez num primeiro momento não se pensar em símbolos muito ostensivos, né? Para que não houvesse tensões sociais, não houvesse, enfim, maiores problemas. Eu acho que sempre em questão de direitos, né? Fundamentais, sempre essa questão é sempre uma ponderação, se fazer esse exercício. Muito honestamente, eu acho que uma criança católica, né, ela geralmente nunca teria problema de usar um crucifixo no pescoço, digamos assim. Você alegar que usar o véu era algo... Acho complicado que esse problema burca, que você tem um problema até de identificação da pessoa. Então, eu acho Uhum. que fazer certas modulações e o bom senso, caso a caso, é uma questão que deve ser, enfim, pensado, né? Deve ser, enfim, refletido sobre isso. Você me mandou algo que é, sem dúvida alguma, muito interessante, que já começa a introduzir na história da humanidade a questão do quanto uma religião pode sacrificar uma ideia filosófica, né? Você me Científica, assim. já conhecia, que é o julgamento de Sócrates, né? Que foi acusado de ofender os deuses e de ter um novo deus, né? Que era o Daimon. Quem quiser ver isso, é uma tetralogia, né? Eutífron, esta, que é a apologia, que é quando Sócrates fala, Críton e Fédon, né? São 4 livros que mostram. E eu me lembro que o Platão falava que, em nome da justiça, se matou o mais justo dos homens. Como é que é? Esse julgamento do Sócrates é algo paradigmático? Eu acho que, assim, bom, das fontes que temos, né, em especial Platão e Xenofonte, né, que acaba, e provavelmente, mas Platão de uma forma muito mais visceral, porque ele acompanha todo esse julgamento, e Xenofonte provavelmente, até lendo, né, até tendo acesso, enfim, a esse testemunho de Platão e por outras fontes, acaba fazendo esse registro, né, onde ficam ali registradas 3 acusações, né? Não crer nos deuses reconhecidos pelo Estado, introduzir novas divindades e corromper a juventude. É muito engraçado também essa questão de corromper a juventude, né? A criminalização do ato da docência, a criminalização do ato da reflexão, sempre, e também é um filme que a gente vê recorrentemente, que entra também uma perspectiva até talvez de escola sem partido, enfim, questões bem mais aí complexas. Mas uma questão que é de extrema importância nesse julgamento, isso está num texto belíssimo, né, que é o cerceamento religioso da atividade intelectual, o que podemos aprender com o julgamento de Sócrates, professor José Maia Neto, que está nessa publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é embates em torno do Estado laico, né? Embates é um texto, é uma publicação PDF, fácil acesso, que é muito importante. E ali ele traz uma citação de Ianco, né, que é Sócrates, o livro Pensador, que é de um compêndio, né, de uma especialista sobre Sócrates, publicado por Oxford, que ele traz que é o seguinte: com sua morte, Sócrates assinalou a moral da história. Limites legais, autoridade política e religiosa são vitais para o progresso intelectual da civilização. Ou seja, esse grande marco, né, na história da filosofia, do pensamento ocidental, vão trazer essa questão de extrema importância, que é a questão de... E, posteriormente, também, nós temos o quê? A perseguição em universidades, Galileu Galilei, a dissecação dos corpos, enfim, uma série de limitações que tanto a filosofia, as ciências, a Terra redonda ou plana, enfim, são discussões que sempre o poder religioso tentou ou se esforçou para fazer essa limitação. E até hoje também muitas entidades religiosas até hoje querem
intervir em discussões de bioética, em discussão de reprodução humana. Isso são questões que, ou seja, é uma realidade que a humanidade vê com frequência e com muita recorrência. Então, ali é um alerta, né, no fundo. Ali também é um exemplo paradigmático que sempre devemos voltar e lembrar a isso, né? E lembrando que ele foi condenado por um tribunal legalmente constituído, dentro de uma democracia. Isso também é uma questão que precisamos sempre pensar e lembrar, enfim. Quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas Sócrates foi condenado à morte tomando cicuta, né? E vários dos seus discípulos abriram a possibilidade dele fugir, não é verdade? Sim. Mas ele preferiu morrer porque serviria de exemplo para as ideias dele. Isso é uma coisa interessante. Uma sociedade avançada para a época, democrática, pode matar um sujeito ou pode condenar um sujeito desses em função do quê? De um fanatismo da sociedade ser empurrada por alguma ideia fanática, mesmo sendo uma sociedade intelectualmente privilegiada? Eu acho que as coisas talvez um pouco do nada podem piorar, aparentemente quando tudo parece que está consolidado, certos avanços civilizatórios. Eu acho que talvez há certas pulsões numa sociedade que do nada traz um obscurantismo muito grande. Enfim. Tem também, acho que uma análise que eu gosto muito, que é da Elizabeth Rodnesco, né? Que ela trabalha uma questão sobre a perversão, que eu acho que é um ensaio belíssimo dela, que ela mostra bom, aqui eu estou com um grande especialista aqui, se eu me corrija também, se eu fizer errado. Psicanálise também. Sim, da psicanálise, sim. Ela traz uma questão muito interessante, que é sobre a perversão numa acepção, né, que nós a conhecemos como algo objeto, mas a perversão também no sentido sublime, ou seja, as grandes quebras paradigmáticas, elas trazem também da sociedade uma reação, né? Grandes pensadores, filósofos, cientistas, num primeiro momento, até essa quebra da lei, ele não aceita a lei paradigmática, essa lei, enfim, terrorizada, ele não aceita isso, traz um novo paradigma para a humanidade, e num primeiro momento ele recebe a reação como um perverso recebe no sentido objeto, enfim, até ele formar um novo paradigma, até ele formar e dar a essa sociedade uma nova lei, entre aspas. Então eu acho que também essa reação talvez tenha um lado dessa reflexão que Elizabeth Rodnesco faz, num texto belíssimo sobre a questão da perversão. Eu acho que traz isso. E eu acho que quando há uma quebra paradigmática no pensamento ou na ciência, você voltar para uma perspectiva fundamentalista, religiosa, é um ponto de você voltar a um estado de uma tranquilidade. De alguém que no pensamento, uma quebra de paradigma, causou um terremoto. Perdeu todo o chão, né, que um setor, uma ciência, uma humanidade tinha, né, até então. Então, talvez seja uma forma da gente, isso me veio à mente agora, mas enfim, talvez seja uma forma de tentar explicar essa reação tão desproporcional, brutal, né, e até violenta mesmo, né? Muitas pessoas, quando apresentam, até são assassinadas, enfim. Né? Você, depois disso, saltando, tem um exemplo histórico que você me enviou, que é muito interessante, que é a noite de São Bartolomeu, né? E aí eu estava pensando hoje se eu ia pôr uma gravata ou não, mas esse calor não dá. Aí eu falei, o Silvio bem que mereceu uma gravata. Lembrei que o rei Henrique, né, um pouquinho antes, né? Henrique IV falou assim, Paris bem vale uma missa, não é? Ele era protestante e virou católico porque os franceses não aceitariam um rei protestante. Anos depois, essa intolerância religiosa faz matar quase 30 mil protestantes, não é isso? Por que os caras se matavam por religião? O que, para a nossa visão hoje, é algo... Não sei se é tão distante, não. Eu estou começando a me preocupar com isso. Mas a religião e as guerras religiosas eram muito importantes, né? Na Idade Média e depois na Idade Moderna. Uma função primordial de um governante, talvez para nós entendermos isso, o que mostra também essa relação entre Estado e poder religioso, lembrando que os reis eram ungidos, né?
E uma função... Nós vemos hoje a cerimônia de um presidente da República tomando posse e fazendo um juramento de artigos enfim, da Constituição. A lei que exigia que o rei da França fosse católico é a Lei Sálica, que é considerada uma lei constitucional que ela disciplinava o acesso ao trono da França. Pois bem, desde a Idade Média, já vai sendo introduzido um conceito, nesse juramento, que hoje, graças a Deus, né, enfim, alguém que jura uma Constituição diz justamente preservar o Estado laico, preservar a liberdade religiosa, a partir do momento que jura uma Constituição democrática, como a nossa. Tal. Mas naquele momento é o contrário. É uma obrigação constitucional e clausulada, desde a Idade Média, que é a figura chamada da extirpatio, porque as metáforas médicas e corpóreas acompanham o vocabulário até nos dias de hoje da filosofia política e mesmo de textos constitucionais. Né? E o que era extirpatio? É um procedimento, é uma extirpação. A ideia era, se eu sou um rei católico na Idade Média, se tem uma heresia, aqui a gente fala em reforma, essa heresia, como eu colaboro com a salvação das almas, é como uma gangrena. É um membro que está gangrenado, e se eu não extirpá-lo, ele vai corromper todo o corpo e vai levar todas as almas para a perdição. Eu não cumpro minha função primordial. Essa ideia de governos produzir infraestrutura, escola pública, isso é absolutamente fora, né, de propósito nesse contexto. Então, isso é muito importante a gente ter essa perspectiva. Essa ideia, ela vai chegando, ela vai se potencializando com a Idade Moderna, que nós temos aí a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então, é uma obrigação que eu tenho. Se eu sou um rei católico, eliminar, entre aspas, a heresia protestante e vice-versa. Isso é uma realidade que tem que ser feita. Tal. No contexto das guerras de religião, lembrando que a noite de São Bartolomeu não é propriamente uma noite, é um evento que segue... 2 dias, né? Enfim, o Sena está cheio de cadáveres, enfim, é uma barbárie toda, e ela também vai se interiorizando, porque vai chegando a notícia, e aí começa também protestante matar católico. 2 meses, ela está dentro de um contexto de uma das 8 guerras de religião que a França vai sofrer. Na verdade, Catarina de Médici, né? Isso é muito polêmico, uma série de leituras, né? A, B ou C, mas digamos uma mainstream dessa leitura. Seria uma ideia aqui. Catarina de Médici, ela já fez o esforço que ela podia fazer. Ela já havia proposto tolerância aos protestantes, mas ela começa a ser também ameaçada por Filipe II, que é a maior potência da Europa naquele momento, da Espanha, que os protestantes franceses, e aqui 1/5 da população já está calvinista, mas 1/3 da nobreza, que ocupa cargos públicos na França, e portanto tem poder, são chefes militares, inclusive, são protestantes. Então, auxiliando a independência dos Países Baixos. Ela é ameaçada, né, de que Filipe II vai invadir a França, porque os Países Baixos é uma propriedade dele, enfim, é uma coroa que ele assumiu tal. Ela não vê uma outra solução, e ela faz esse estratagema. O que explica também um viés anti-maquiaveliano. Há uma série de matrizes anti-maquiavelianas, e uma muito forte, essa protestante. Ela, que, enfim, o príncipe foi dedicado, né, a um antepassado dela, ela faz a chamada, alguns chamam a tradição do Estado, que ainda também é uma expressão que vai surgir depois, essa coisa tão amarga que é você, bom, eu fiz de tudo. É uma questão de uma salvação nacional. Eu não estou legitimando, estou só apenas explicando esse procedimento. Então ela faz, ou seja, se eu elimino os chefes militares, atraindo eles a Paris para um casamento real, eu vou talvez resolver essa questão. Não resolve nada, enfim, e ali vai se decretando praticamente o fim dessa dinastia. O rei de Navarra, né, ele já faz essa cisão, que é uma questão muito moderna, que é, eu interiormente eu vou ser protestante, mas publicamente eu vou me manifestar como católico. Ele faz essa cisão, ele comparece às cerimônias públicas católicas, mas ele se mantém em sua convicção protestante para cumprir esse requisito legal e constitucional de ascender enfim, ao trono da França. E o próprio Montaigne também ele faz até uma reflexão que ele fala, como se dizem que, enfim, os índios do Brasil, enfim, são bárbaros, são selvagens, mas na verdade nós somos muito mais. Nós nos matamos, inclusive no cerco de Paris se narra até canibalismo, se narra coisas, enfim, mais do que bárbaras tal. Mas são lições que aí é justamente esse evento que vai fazer toda essa reflexão de natureza constitucional sobre essa questão de dar a esses éticos de religião uma força de um contrato
quase como uma constituição, para se garantir essa liberdade religiosa, essa tolerância. Claro que com muitos problemas isso, né? Enfim, há uma série de limitações para esse culto, né? Se você me permite, o Montaigne fala que quem é mais selvagem é o índio que mata o sujeito com uma pancada só para comer, ou a gente que esquarteja e tortura, né? Exato. Quem quiser assistir alguma coisa da Noite de São Bartolomeu, tem aquele filme com a maravilhosa Isabella Adjani, não é? A Rainha Margot, não é isso? E uma cena muito interessante é o ato de abjuração dele, né? Toda a má vontade que ele tem de mostrar que agora ele se tornou um bom católico, né? Aquela cena também é muito para mostrar esse lado pessoal, né? Íntimo dele se manter protestante, mas tem que fazer essa abjuração da fé. Uma figura também muito interessante que faz esse movimento é a Rainha Cristina da Suécia, né? Que ela era luterana, chefe da Igreja Luterana, e ela, por N questões, tal, ela também faz essa abjuração da fé luterana, mas ela também é uma católica com muitas ressalvas, digamos assim. Quando o Estado não é laico, quando o Estado tem um poder religioso importante, isto ameaça o feminismo, o direito das mulheres? Nós vimos recentemente uma coisa vergonhosa, que foi um grupo de pessoas evangélicos na porta ali de uma maternidade tentando impedir o aborto de uma menina de 5 anos em nome de Jesus, não é? Quer dizer, quando o poder de uma determinada religião cresce muito, a mulher fica ameaçada? O papel da mulher na sociedade fica ameaçada? Eu acho que sim, né? A gente também não pode perder uma perspectiva que várias das religiões ocidentais têm uma forte marca do patriarcado, enfim, é uma questão. E aí entra também um problema de uma questão de leituras literais de certas passagens. No meu doutorado também, uma questão que eu trato é a questão da chamada ginecocracia, ou seja, o governo de mulheres, que é uma discussão muito profunda que tem no 16, devido a Catarina de Médici, devido a Maria de Guise na Escócia, Mary Tudor, depois Elizabeth, enfim, que a mulher se cale na Assembleia. Tem passagens assim. Você tem passagens que se lê que a questão das dores do parto é uma maldição de Deus e ela tem que ser subjugada pelo homem. É uma série... E lembrando que essas passagens bíblicas, também na filosofia política, ela ocupava como na estrutura retórica a prova bíblica, né? Que aquilo era legitimado e tal. Eu acho que, enfim, tem essa questão, que é uma questão, e talvez uma coisa que o Papa Francisco diz, talvez ainda falta uma teologia da mulher, uma teologia para poder fazer uma reflexão e fazer leituras, seja das passagens bíblicas, e o constrangimento que esses autores têm de filosofia política, com 2 exemplos, Uda e Débora. O que você faz com uma Débora que ela comanda Israel? Débora foi uma governante de Israel ali no livro dos Juízes. Isso é um constrangimento terrível para eles e eles têm que fazer todo um malabarismo ali para quase negar essa realidade. Porque mulheres têm que ser completamente desabilitadas ao poder político. A própria ideia de virtude, que é muito associada à vida política, é, por definição, algo contrário às mulheres, porque vem de varão. Ou seja, quando Francis Bacon, depois que Elizabeth consegue o seu Golden Age, consegue toda essa grande governo que ela tem, enfim, de expressão para a Inglaterra, Elizabeth ainda vai escrever um texto que ele vai tratar ela. Foi fortuna, mas não foi virtude. E na nossa história também isso é muito, muito recorrente, isso daí. Porque a ideia de que Dona Maria é a que assinou a sentença do herói que a República constrói, que é Tiradentes. Ela é a louca. Dona Maria, nós aprendemos como a louca. Quando nós chegamos depois, a Imperatriz Leopoldina, que tem toda uma geopolítica de extrema importância, correspondência com a Áustria, ela fica reconhecida ali como a mulher traída, sem uma expressão, e ela foi de extrema importância para a nossa independência. Uma desqualificação, a Princesa Isabel, que nós já reportamos aqui, e depois, né, na República, quando Dilma assume, claro que uma democracia, as pessoas podem entender que é um bom ou uma má governante, isso está dentro da democracia, mas tem adesivo, tem aquelas cenas, enfim, absolutamente fora de qualquer razoabilidade. Então, ou seja, esses estigmas que as mulheres sofrem, e também se entende achar esse fundamento religioso, né? Lembrei de uma outra governante, mulher importante, a Catarina da Rússia, né? Que foi uma grande czarina, né? E tem um texto, acho que você conhece, um teólogo, um importante pastor protestante progressista,
chama Ricardo Gondim, que há cerca de 5 anos escreveu um texto que eu acho que é atualíssimo. Ele escreveu um texto chamado Deus nos livre de um Brasil evangélico, onde ele dizia que se a gente virar um país calvinista, vamos nos tornar intolerantes com diversidade de gênero, com aborto, com poesia, com música. O Darwin vai ter seus livros queimados. Você tem medo disso? De um dia termos porque eu acho que tem um projeto de poder em Sim. algumas dessas igrejas pentecostais. Você teme isso? Eu acho que eu fico alerta. Porque aí é um equilíbrio delicado entre a laicidade, né? Ela também não pode ser uma espada de combate. Ela é mais um escudo. Também tem um pouco essa perspectiva. A gente pode falhar nisso, dessa vigilância que eu acho que tem que ter, que isso é um compromisso de toda a sociedade. Por outro lado, eu acho que existe uma ideia de um projeto de poder e nós devemos cobrar sistematicamente, em especial, acho que aí do judiciário, como espaço de defesa desse não avanço, desses retrocessos, né, possivelmente serem colocados. Não. Agora, uma questão e se esperar também que a sociedade aceite, além de uma cultura democrática, uma cultura constitucional também. Nós vemos também muitos pastores preocupados com isso, né? Inclusive tanto de igrejas históricas como de igrejas até neopentecostais, eu já vi se posicionando com essa preocupação dessa não cisão. Uma minoria, mas alguns também trazem essa questão. Há certas teologias, como teologia do domínio, há umas certas teologias que são muito, eu acho, complicadas, que vai por uma lógica fundamentalista. E lembrando que um fundamentalismo religioso pode ser de qualquer, enfim, religião, de qualquer religião. Eu acho que também, e trabalhar também uma ideia dos antepassados, digamos, históricos, né? O quanto sofreram também com perseguições. Porque é muito tranquilo no momento você achar que isso não vai chegar à sua, enfim, a sua fé, o seu credo, a sua igreja. Mas é muito complicado quando políticas públicas são pautadas por ditames religiosos, né? Isso é uma questão que a sociedade ela tem que estar constantemente atenta. E alguns exemplos, assim. Então, se aprovou o ensino religioso em escola pública. E outra coisa, e as medidas também, algumas coisas que eu acho muito sérias. Então, acho que numa escola no Nordeste e tal, veio a seguinte notícia. O pastor podia ir, inclusive, com as suas roupas, né, tradicionais ali de pastor. Padre podia ir com suas roupas tradicionais. Mas uma mãe de santo, ela foi vetada disso. Assim, eu sou contra que isso ocorresse em escola pública. Minha posição é essa. Mas se foi aceito isso, né, o STF tinha aceitado isso daí, então são todas as religiões. Sim. Enfim, eu acho que seria mais razoável uma ideia de um ensino sobre o estudo das religiões, no geral, que até por professores formados em sociologia ou filosofia, enfim, que tivesse uma abordagem antropológica, ou antropólogos, enfim. Mas tudo bem, se tem essa solução, por que essa mãe de santo ela não pode ir paramentada, ela não pode ir? Isso é muito complicado, eu acho que a sociedade tem que ficar extremamente vigilante. Essa questão também desse assédio, essa menina que sofre um crime terrível, né? Ela vai fazer um procedimento dentro da lei, né? Enfim, dentro da lei, e essa preocupação também de você não se pensar numa assistência a essa menina de forma alguma, mas é tão somente proibi-la, né, de fazer esse procedimento, enfim, algo extremamente complicado que a sociedade brasileira está passando. E mais, a exposição dos dados dessa menina, isso foi feito. Isso é uma questão também, enfim, eu acho um crime, enfim, uma barbárie aí, enfim, isso é uma questão que a sociedade tem que ficar vigilante. Eu não quero que você fique em maus lençóis, não, mas eu não falo o nome do primeiro mandatário, eu chamo ele de nefasto, né? Um dos atos do nefasto foi tirar, eu acho que do Palácio do Planalto, um quadro da Djanira, porque tinha umas imagens de culto afro, né? E aquilo não podia. Outra declaração dele é que o STF precisa ter, próximo ministro do STF precisa ser evangélico, né? Ele declara isso. Isso é ilegal fazer essas coisas? É só deselegante? Você que é um jurista, o que você acha disso?
É Eu ilegal? acho, eu acho que você, como governante, ocupando um espaço público, né? Por exemplo, o primeiro exemplo, a questão dos palácios e tal. Eu acho que há uma comissão técnica que analisa isso não de uma forma religiosa, mas de uma forma de um patrimônio cultural. É uma grande pintora, enfim, isso faz parte de uma cultura. Geralmente as peças, né? Eu já fiz, quando eu fui para Brasília pela primeira vez, eu sou muito disciplinado nisso. Eu fiz visita guiada nos palácios, eu sou muito disciplinado. Chego lá no horário, pego a senha, tomo sol na cabeça, até, enfim, conseguir entrar. Tal. Então, todas essas peças, existe um porquê delas estarem ali. Eu acho que esses atos, isso precisa ser, pelo menos, enfim, passar, né, pelo crivo de uma comissão técnica sobre essa questão. E lembrando que também, como eu disse, lembra quando eu disse que eu falei que a questão do feriado Nossa Senhora Aparecida pode ser, talvez, defendido, que eu acho também complicado, porque aí você tem a obstrução de um serviço público num dia de feriado. Isso é uma questão que também tem que se pensar. Mas pela questão cultural, enfim, uma cultura do caipira, uma cultura, um elemento dessa questão de Nossa Senhora Aparecida. E os orixás também fazem parte, enfim, da cultura, da nossa literatura. Então também cabe também uma proteção constitucional aí. Só que assim, a exposição desses orixás, a lei não interfere na prestação de serviço público. Então acho que a remoção disso daí deveria, no mínimo, passar. E se eu estou nessa comissão, eu dou parecer contrário, digamos assim. Essa questão de uma razoabilidade. Aí o outro exemplo, desculpa, é o exemplo terrivelmente evangélico. Eu vou contar uma piada, né? E quando ele disse isso, um amigo meu ligou para mim e falou o seguinte: olha, se você maneirar um pouco a barra das suas redes sociais, você já fez 35 anos, você corre o risco de virar menino, porque o seu doutorado é constitucionalismo e reforma protestante. Morrendo de rir, né? Ele me mandou assim, morrendo de rir, o amigo, eu morri de rir e tal, enfim. Mas aí eu falei para ele: olha, você entrar no meu Facebook, com certeza não tenho chance nenhuma. Brincando, né? Mas, enfim, uma piada tal. A Constituição diz que para a ocupação desse cargo não é ser terrivelmente evangélico. É notório saber jurídico e reputação ilibada tal. Quando ele emite esse juízo, ele está mostrando um norte para aquele órgão público que vai efetivamente chancelar ou não, que é o Senado. Então, como senador, se isso é uma pauta exclusiva, eu acho que o bom senso, e a gente também tem que pensar não só na cultura democrática, mas na cultura constitucional, que a Constituição diz. Quer dizer, se há indicativo, eu se estou na comissão, como senador, eu ia apertar o candidato ao máximo, o que ele quer dizer com esse terrivelmente evangélico, e defender e votar ali, contrariamente à indicação dele, se há esse compromisso que essa pauta religiosa vai, e não a Constituição. Isso é um procedimento, porque é uma forma também de controle clássico dos atos do executivo, também a função do parlamento e tal. E aí também tem outro ponto nessa questão, que é a sociedade acompanhar. É uma questão, por exemplo, a sociedade norte-americana, que não é você pagar um tributo imbecil aos Estados Unidos, não é essa afinidade boa. Mas, assim, os modelos constitucionais, eles são copiados para o bem e para o mal. Quando você tem uma indicação para um ministro da Suprema Corte norte-americana, o país para. O país para e o país acompanha aquilo. A opinião pública acompanha aquilo. E lá também é muito interessante que, diferente de nós, que temos todo um certo pudor, obviamente é algo objeto, juízes terem um compromisso político-partidário, mas lá essa noção de você ser progressista ou conservador, é que nenhum juízo que é melhor ou pior, que são realidades da vida, né, do poder público, a sociedade é atenta. Então, questões sobre... é muito claro isso. Quando o candidato chega ao Senado, ele vai ter que se posicionar sobre a questão do aborto, a questão da pena de morte, a questão do... Então, a sociedade tem que também estar... E cobrar dos seus senadores isso. Se chega um candidato lá que vai falar, olha, meu compromisso é com a Bíblia, meu compromisso... A sociedade tem que se articular para que esse nome não seja chancelado, para que esse nome não chegue, enfim. Porque não é isso que a Constituição diz como requisito para ascender esse cargo. Eu acho que é uma declaração absolutamente infeliz, né? Mostrar esse norte, e que, no fundo, ali numa primeira indicação de duas possíveis, não se concretizou, né? Não veio, mas talvez na próxima isso venha, né? Eu enviei para você algumas perguntas que eu julguei muito interessantes da Gabriela Sgaib, né? Sim. E você está com elas aí? Vamos ver? Eu estou com elas aqui, da professora Gabriela Sgaib. São perguntas, eu acho que excelentes, né?
ela traz sobre a questão de um tratamento diferenciado, né, para as religiões de matriz cristãs, em detrimento das demais, como, por exemplo, as de matriz africana. Isso, historicamente, na realidade brasileira, é algo que está muito denunciado por Jorge Amado, né? E aqui eu quero fazer só uma ressalva que Jorge Amado, ele foi deputado constituinte, né, em 46, pelo Partido Comunista, e ele tem uma defesa muito bonita e muito fantástica, e ele tem que ser levado e deixa um legado na história do constitucionalismo brasileiro. Jorge Amado ali, ele tem toda uma preocupação, ele também sofreu os horrores do Estado Novo, né? E ele também tem uma resistência no partido, porque o Partido Comunista entendia que essa defesa muito por liberdade religiosa, religião entre aspas, o ópio do povo, também não tem muito apoio do Partido Comunista. Isso é interessante, mas ele defende, em especial, e ele tem uma preocupação sobre essa questão dos cultos. Uma citação que ele vai dizer, que eu acho muito bonita: se de algo me envaideço, quando penso nos 2 anos que perdi no parlamento, é da emenda que apresentei ao projeto de Constituição. Emenda vitoriosa, mantida até hoje, veio garantir a liberdade de crença no Brasil. E ele fala ali dos protestantes, que ainda são perseguidos, ele vai falar ali dos espíritas, que também sofriam, e, obviamente, das religiões de matriz afro-brasileira, a Umbanda e o Candomblé. Enfim, ele tem essa preocupação, e isso e vai deixar, né, na Constituição de 46, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo se contrariem a ordem pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil. Ou seja, ele tem esse legado civilizatório na história constitucional do Brasil. Sobre a questão da bancada evangélica no Congresso, né, que a professora Gabriela... Se você puder ler a pergunta e fazer... posso ler? Professor, qual a sua opinião sobre a existência de uma bancada evangélica no Congresso? A primeira questão que a gente tem que ter um espaço não seria possível ou imaginável que uma pessoa seja discriminada por sua religião para ter acesso a um cargo público. Isso é um ponto que a gente tem que ter muito claro isso. Por outro lado, a gente tem que pensar que aqui talvez seja muito mais uma questão que agora os eleitoralistas estão refletindo, que é o abuso religioso na campanha. Isso é uma questão muito interessante, que é o uso do púlpito, né, que é um espaço de comunicação, que é um espaço de convencimento, que também não pode ser evangélico, pode ser também de qualquer outra, enfim, religião. Há nas religiões um amplo espectro de uma colaboração com o poder público. As religiões pregam também questões de um assistencialismo no sentido positivo, de direitos sociais. Então, tem que ter esse bom senso. Eu sou cristão, sou evangélico, eu tenho preceitos sobre a solidariedade, que isso também está dentro dos direitos sociais da Constituição, então ali eu tenho uma atuação como qualquer outro. Agora, se isso passa para você pôr uma pauta do que está dito na Bíblia para ser política pública, para ser lei, aí é uma coisa que a sociedade brasileira tem que combater e com muito vigor, né, nos termos da própria Constituição. A questão das cruzes, crucifixos, né, a gente debateu isso daí. Por que a sociedade mais abastada é tão intolerante quanto os que optam pela religião evangélica? Isso aqui é uma questão bem interessante, porque também, em certo sentido, também, claro que você tem graus, um terreiro ser queimado, isso é uma coisa de uma brutalidade. Eu não pertenço eu não sei, mas talvez possa que o sacerdote, ou sacerdotisa dessa crença more lá, é um risco à vida da pessoa. Claro. Eu penso nisso, eu posso estar errado, não sei como isso funciona, mas a gravidade disso. E com uma certa frequência nós lemos isso em jornais. Mas também é algo absolutamente constitucional, a ridicularização, piada que o evangélico também sofre por memes. Isso aqui também é uma questão que tem que ser, enfim, ponderada. Ela coloca que essa questão mais abastada. Os estudos do IBGE apontam que as classes, né, menos favorecidas, enfim, com menos renda, né, elas optam pelas igrejas neopentecostais. Há um estudo, né, de Reginaldo Prandi, né, que é belíssimo, que é um sopro do espírito, e que ele vai mostrando um pouco esse perfil.
E talvez cumprindo aqui de uma outra leitura, que aquilo que Nelson Rodrigues dizia, que um dia o Brasil ia ser o maior país ex-católico do mundo. Uma frase de Nelson Rodrigues. Uma das explicações um pouco para isso, não digo para os preconceitos, mas por que desse perfil, né? Eu também não sou, enfim, antropólogo, não sou cientista social, que trabalha com muito melhor do que, enfim, como que as comunidades eclesiais de base, que era da Igreja Católica, muito ligada à teologia da libertação, e faziam uma função nessas realidades sem saneamento básico, de muita, enfim, pobreza, falta de infraestrutura, falta do poder público, que era uma ideia da pobreza, pela pobreza, contra a pobreza. Ou seja, como que vai se organizar essa sociedade, fazer reivindicação ao poder público, organizar mutirões, uma questão muito sensível, a questão da moradia, que é um direito, enfim, até hoje. Há uma desarticulação que vinha, inclusive, do Vaticano, enfim, no caso de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, ele é, enfim, uma pessoa que eu admiro muito, até pela tolerância e o diálogo interreligioso, com todos os credos, né, o combate dele à ditadura, enfim, é desarticulada essa estrutura onde a pobreza ela tinha um lugar de manifestação, um lugar de reivindicação para seus direitos. Esse vazio vai abrindo espaço para uma ideia de uma teologia da prosperidade. Porque também é um discurso que traz sobre essa questão de resolver a pobreza. E aqui, com muita honestidade, assim, eu não faço juízo, o que é melhor, o que é pior, enfim, são discursos, enfim, que tem ali. E também, como eu nunca vivi essa realidade, se viver na periferia, de um ter saneamento básico, é muito difícil fazermos juízos tão categóricos assim. Mas eu acho também muito complicado esse discurso de que essas pessoas não têm uma reflexão, ela não tem um juízo crítico sobre essa opção de fé dela. Fazer esses juízos também pode ser tão perverso quanto outras manifestações que se tem. Ou seja, pelo menos é uma obrigação que temos, por não ter vivido essa realidade, fazer um exercício de empatia ali, mínimo, né, com essas pessoas. Eu acho que eu não consigo responder essa pergunta, que ela é extremamente rica, complexa, mas é uma visão que eu tenho, né, em relação a essas... Não, acho que... Silvio, a gente estourou nosso tempo aí, 1 hora de live. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com você. Você é um grande professor. Eu estou sorvendo aqui os seus ensinamentos. Escuta, vamos voltar e falar de novo. Eu amei o tema da Guerra Civil Espanhola. Vamos daqui a uns meses aí falar da Guerra Civil? É uma honra, é uma paixão muito grande que eu tenho, né? A Guerra Civil Espanhola. Eu acho que também é um tema que explica muita coisa hoje. Há muita... Alberto Dines, né? Ele tinha um programa, que eu me lembro na TV Educativa, que ele falava assim, por que um silêncio sobre a Guerra Civil Espanhola, quando ela fez um aniversário? E sendo que é uma questão extremamente importante. Ali é um ensaio de muita coisa, ali é uma... E essa questão também, Estado laico, a República secularizando, um ponto muito sensível é a questão da educação, voto feminino, é um momento muito rico, né? Vai ser uma honra, vai ser um grande prazer, enfim, aprender aqui. Estou sempre à disposição, ainda mais de um tema tão apaixonante. Eu tenho um grupo, meu grupo de pesquisa, cada mês e meio, 2 meses, a gente faz um grupo de leitura, eu estava te falando, e um dos livros que eu pedi para o pessoal ler para a gente discutir foi Por Quem os Sinos Dobram, do Hamilton. E eu comecei dizendo que se você não entende a Guerra Civil Espanhola, você não sabe nem por que Barcelona e Real Madrid hoje no campo brilham tanto, não é? Tem tudo a ver com isso, o separatismo catalão, o ETA, tem tudo a ver com isso, a gente vai falar disso. Silvio, foi um imenso prazer ser mestre de um monte de gente que apareceu aí agradecendo. E muito, muito obrigado. Voltamos no próximo programa, viu? Você foi muito generoso de vir aqui hoje. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, foi uma delícia, foi um prazer. Aprendi muito também com as questões vindas, suas questões, seus questionamentos. Eu estava tenso, eu falei, será que eu vou conseguir atender a altura aí do público, a altura dos entrevistados anteriormente? E, enfim, espero ter, não passado tanta vergonha aí com o público tão qualificado, e com você também. Você receberá muitas perguntas depois da hora que a gente salvar esse vídeo. Estou à disposição sempre.
Um grande abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.